falar sobre a Rússia, a história da grandiosidade desse país iniciou durante a Segunda Guerra Mundial. O conflito teve início com a declaração de guerra da Áustria-Hungria à Sérvia. A Rússia, como aliada da Sérvia, entrou no conflito. Porém, sua participação não durou muito tempo, pois ela já estava enfrentando seus próprios problemas com a Revolução Russa. Essa revolução teve início em 1917, com conflitos que derrubaram a autocracia russa, no que resultou o poder do Partido Bolchevique, que representava a maioria liderada por Lenin, virando assim a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mudando um pouco de assunto, na Alemanha, as ideias nazistas de Hitler estavam ganhando força por conta da descrença da população mundial no capitalismo depois da crise de 1929. Porém, as ideias básicas de Hitler eram a destruição do bolchevismo e a conquista da União Soviética. Assim, no início da Segunda Guerra Mundial, houve o pacto de não agressão entre a Rússia e a Alemanha. A Rússia é um país grande e poderoso. Melhor tê-lo como aliado do que como inimigo. Vou fazer aliança com ele. Você não me ataca e eu não te ataco de volta. Fechado. Hitler tinha grande interesse no trigo, petróleo e manganês da Rússia, então resolveu quebrar a aliança e invadir o país, o que foi sua pior decisão. O inverno russo era muito rigoroso para os alemães, que acabavam morrendo de frio e fome, já que os mantimentos demoravam para chegar na Rússia por ser um território muito extenso. Soldado, como você está fazendo para sobreviver aqui nessa guerra? Tá muito frio, os mantimentos não chegam. Desse jeito a gente vai acabar morto aos montes. Igual ela? Depois disso, a Rússia se aliou aos Estados Unidos, que saiu vitorioso. Porém, Berlim, capital da Alemanha, acabou sendo dividida entre União Soviética e Estados Unidos. Com essa divisão, ficou evidente a superioridade do lado capitalista, o que enfraqueceu as ideias socialistas da União Soviética. A população estava insatisfeita com as promessas e acabaram se revoltando contra a União Soviética. Socialismo não tá dando certo, acho melhor a gente se mudar. Em 1989, foi a derrubada do Muro de Berlim, simbolizando o fim do socialismo. Em 1991, a União Soviética foi dividida em vários outros países. Oh não, estou sendo dividida. A Rússia atual, embora seja a 11ª economia mundial, tem papel muito importante geopolítico, pois é o segundo maior país armado do planeta e também é o maior país de extensão territorial. Já a bandeira russa é formada por 3 linhas horizontais das cores azul, branco e vermelho. Tem origem no século XVII, já sobre o domínio da dinastia Romanov, após ser substituída pela bandeira da União Soviética em 1917. O território russo foi se expandindo ao longo dos séculos, primeiro ocupado pelos povos eslavos, que foram organizados para combater os vikings. Atualmente, a Federação Russa faz fronteira com 17 países e apresenta 11 fusos horários na extensão de seu território. Ai, amiga, eu queria tanto viajar. Mas pra onde? Que tal para a Rússia? Mas eu não sei nada sobre lá. Mas você sabia que... A Rússia, por ser um país grande, de acordo com pesquisas de 2017, encontra-se com um PIB de 1.469 trilhões e um PIB per capita de 27.900. Os principais produtos da Rússia é o minério, petróleo e gás. A indústria automobilística é uma das maiores do mundo. Mas, se você quer comprar um automóvel, você precisa do rublo, porque é a moeda desse país. E possui uma das maiores arsenais nucleares do mundo, como a gente pode ter visto a presença disso na Guerra Fria, que foi a disputa com os Estados Unidos e a Rússia. A Rússia tem como popular esporte o hóquei, porque o clima é frio, o que faz com que os rios fiquem congelados. Enquanto o Natal, aqui no Brasil, é comemorado em dezembro, já lá na Rússia é comemorado dia 7 de janeiro. A bebida típica da Rússia é a vodka. Mas é para só maiores de 18 anos, viu, queridos? Há muitos anos atrás, o Lago Karachay foi usado como depósito de lixo radioativo. E o resultado foi Que ficou tão radioativo que se você permanecer 1 hora nesse lago, você pode morrer.
Uma das regiões mais habitadas e fria do mundo é a Sibéria, que está localizada no extremo norte da Rússia. Como aqui no Brasil a gente tem 4 ou 3 fusos horários, lá na Rússia eles têm 11 fusos horários. O relevo é dividido em duas partes. Uma oeste, que é marcada por planícies e planaltos, que tem uma maior concentração populacional, decorrente à presença de montanhas que atrapalham a passagem do mar. Um fato histórico importante é que em 8 de dezembro de 1991, os presidentes da Rússia assinaram um documento formalizando a criação da CI. Bom, agora nós vamos falar um pouco dos mitos que acontecem na Rússia. Uma das criaturas que assustou os russos durante muito tempo foi um monstro aquático chamado criatura de Sakhalin. Acredita-se que poderia ser uma criatura pré-histórica, mas depois foi descoberto que não se passava de um corpo de uma baleia branca em decomposição. Outro famoso mito é que em 1984, geólogos russos descobriram algo perturbador quando cavaram um poço experimental na Sibéria. Segundo eles, das profundezas do poço era possível escutar gritos do próprio inferno. Mas, na verdade, o poço só atingiu 80 graus Celsius, tornando esse mito falso. Agora as últimas notícias. Vendendo desenho, jovem russo viaja por 20 países para realizar seu sonho de conhecer a Antártida. Ponte desmorona na ferrovia Transiberiana e russo escapa por pouco da morte. Rússia convocará embaixador holandês após acusações de cyberataque. Holanda expulsa hackers russos que tentaram atacar a organização que combate armas químicas. Bolsa rebocada no Bar Báltico após relato de incêndio. Cineasta ucraniano é preso na Rússia que faz greve de fome há mais de 130 dias. E essas foram notícias. Obrigada pela paciência.